Glória a Jesus. Capítulo 1 de Efésios, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, irmãos, no verso 4, quero me atentar aqui ao que esse texto diz, dizendo assim, né? Como também nos elegeu. O que é eleger? É escolher, né? Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos e irrepreensíveis. Irmãos, por quê? Porque nós não éramos. Nós não éramos. Nem santos e nem irrepreensíveis. O apóstolo Paulo falou que ele era irrepreensível, segundo a lei, segundo o conhecimento dos homens, segundo o judaísmo. Mas é um parâmetro que é outro parâmetro do evangelho. O Senhor Jesus disse o que para os discípulos no Mateus capítulo 5? Se a nossa justiça do cristão não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Então, é claro que nesse texto aqui existe uma profundidade de uma revelação muito grande. Algumas vertentes entendem totalmente diferente esse texto. Já levam lá para dizer que Deus, antes de toda a criação, já escreveu que o homem ia cair e a salvação viria somente para os escolhidos, né? Porque se a gente interpretar dessa forma, e é possível, né, essa interpretação, porque aqui está escrito, antes da fundação do mundo. O que é o mundo? Então, de que mundo estamos falando? Então, se você falar com qualquer pessoa o que é o mundo, a pessoa vai falar desse mundo. Mas o mundo vindouro de qual falamos é a vida espiritual. Então, quando o Pai elege, ele elege um povo. Ele não define as pessoas de antemão, mas ele envia Jesus para que o povo que crê, esse seja eleito, seja escolhido, seja separado. Separado para quê? Para ser santo e irrepreensível diante dele em amor. Então, no fim das contas, ele aponta para o amor, para a caridade. Na sua Bíblia está caridade, né, irmão? Porque existe diferença, né? Esse amor, caridade, é o amor de Deus, é aquele do 1 de Coríntios, capítulo 13, que é racional. Então, os irmãos percebem que ele nos predestinou, no verso 5, para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, que é Jesus. Glória a Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que são um só. Então, irmãos, nós não éramos assim. Nós éramos desagradáveis. Nós éramos inimigos de Deus. E esse tal que era desagradável, que era inimigo de Deus, que vivia em pecado, em transgressão, ainda que procurasse fazer o que é bom, ele ainda assim caía, ainda assim ele fazia o mal. Ainda que ele aprendesse e tivesse dentro dele uma consciência racional do que é certo, o corpo dele agia ao contrário. Esse tal é essa carne aqui, essa aqui, ó. Essa sua aí que você consegue pôr a mão e sentir ela. É essa carne que combate todo dia contra o entendimento, contra a fé que Jesus Cristo revelou. Então, irmãos, o que faz toda a diferença na nossa vida, irmãos, para que nós possamos ser verdadeiramente santos e irrepreensíveis diante dele em amor, é a fé, é o entendimento, é a perseverança, é a paciência. O Espírito Santo foi enviado, é você ser obediente ao Espírito Santo, para que você consiga ser movido pelo novo homem, movido pela mente de Cristo. Então a palavra, ela nos ensina a nossa condição de pecado e também nos ensina a nossa nova condição, a nossa nova realidade, o nosso novo caráter, a nossa conduta, a nossa nova mente em Jesus. O Evangelho faz isso, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Nós, irmãos, vivemos nesse mundo e é necessário, precisa haver evidência. Quando eu olhar para cada um dos irmãos, quando eu olhar para dentro de mim mesmo, melhor dizendo,
quando eu olhar para dentro de mim mesmo, quando eu olhar para a minha vida, eu preciso ver que Jesus está operando e vivendo dentro de mim. Por quê, irmãos? Porque é impossível eu ter tido um encontro com Jesus, é impossível eu beber da água da vida, é impossível eu comer do pão vivo que desceu do céu e não ser transformado. Os irmãos lembram daquela parábola, aquela figura que o Senhor Jesus ensina, que foi plantada uma figueira numa vinha. Uma vinha é uma plantação do quê? De vides, né? De uvas. Mas foi plantado lá o quê? Uma figueira, que dá figos. Mas não importa, ele vai lá e quer encontrar fruto lá. E quando ele mexe lá e ele não acha fruto, como pode? Não, ela está aqui ocupando, né? Inutilmente esse espaço. Então existe graça, misericórdia, né? Não, eu vou estercar aqui, eu vou adubar, eu vou trabalhar essa terra. Deixa mais um tempo. Então nós vemos o amor, a graça derramada sobre aquele que crê. Mas no fim das contas, irmãos, naquele dia, a igreja que vai ser separada, né? Aquele que será separado é aquele que verdadeiramente creu. Verdadeiramente creu. Então, irmãos, eu vou sair desse texto, eu queria mesmo focar nessa parte aqui. Vamos, só para relembrar, né, irmãos? Outra parábola em Mateus 22, vamos lá, que também ilustra, né, irmãos? Isso que está sendo dito. Então, aqui é a parábola das bodas, capítulo 22 de Mateus, verso 1. Então Jesus respondendo tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olha que interessante. Então ele chamou a muitos, nem todos foram. Mas dentre aqueles que foram, nem todos foram escolhidos ali. Nem todos foram escolhidos daqueles que estavam ali. Olha que interessante. Esse aqui é uma figura de alguém que não se vestia, não se trajava com veste nupcial. Então a palavra, ela nos mostra que o evangelho vai nos revestir de santidade. O evangelho, para aquele que crê verdadeiramente, ele vai ser transformado. Não tem como alguém crer em Jesus, conhecer a palavra do evangelho e continuar no pecado, na imundície, sem alteração, sem dar fruto. Não tem como isso. Então, irmãos, esse é um conhecimento elementar do evangelho. São infinitos os textos do Novo Testamento. Em todo lugar que você tropeça do Novo Testamento, você vai ver se falar de santidade. Você vai ver a palavra ensinando que a igreja tem que ser transformada. Então, são muitos os textos. E é uma necessidade que o cristão entenda isso. Então, muitas pessoas, irmão, criam leis que viram, às vezes, um estatuto da religião, viram uma cartilha, um RI, né, da igreja, e aquilo vira lei. Aquilo não é graça. Então as pessoas ficam cuidando do comprimento do cabelo, do tamanho da saia, como que os irmãos se vestem, como uma lei. E bate o olho naquilo ali está tudo bem e está tudo certo. E na verdade, todos nós temos que examinar a nossa mente e coração. Nós temos que ter um cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, muito além do que eu me apresento na igreja. Na verdade, eu tenho que fazer um juízo de mim mesmo, ser árbitro de mim mesmo, olhar para mim, me colocar
diante do Evangelho e fazer um julgamento diário da minha vida, para ver se verdadeiramente o amor de Jesus está atuando dentro de mim. Se eu estou verdadeiramente. Irmãos, o Evangelho no mundo, não vou nem falar o Evangelho porque é errado dizer isso, né? Mas as igrejas que se dizem cristãs hoje, no mundo inteiro, elas estão nivelando por baixo, elas estão pegando como referência os piores. Então, hoje em dia, é muito normal, é muito comum as religiões aceitarem com naturalidade. Não estou dizendo que tem que proibir a pessoa de entrar na igreja, não estou dizendo que as portas têm que ser abertas só para aquele que se diz santo ou que aquele que é santo. Não é isso, né? A igreja está sempre aberta. Mas a igreja, em muitos lugares, em muitas religiões, ela concorda com o pecado. Ela não é nem vista grossa mais. Os pastores dentro da igreja, pastor, já casou e separou várias vezes. E é tudo normal. Normal, é tudo normal. Você vê a coisa acontecendo e tá tudo certo. Os jovens vivem em fornicação. Todo mundo sabe e todo mundo entende que aquilo é pecado e que o homem peca mesmo e leva aquilo com naturalidade. Isso não é normal. Isso é um absurdo. Isso é morte. Isso é um escárnio. Adultério, fornicação. E não é só isso. O pecado não é só isso, né? Pecado sexual. As pessoas vivem em brigas, em contendas, em pelejas, cheias de ódio, falta de misericórdia, falta de perdão, incorrupção no trabalho, no modo de viver, no modo de agir, infiéis nos negócios, como diz a palavra. Então são tantas as coisas que jamais a pessoa se enquadra na santidade que o evangelho fala. Então quando esse tal aqui, ele é encontrado lá, opa, mas espera aí, cadê as suas vestes? É a figura do revestimento. É a figura de uma transformação. Então, irmãos, é uma pregação elementar falar sobre santificação. Glória a Jesus. Em Colossenses, irmãos, vamos lá? Capítulo 1 também, verso 26. Capítulo 1 de Colossenses, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito, hein? Porque ele não é perfeito nele mesmo, ele não é perfeito pela própria capacidade, ele é perfeito em Jesus. Como que você é perfeito em Jesus? Como que você é apresentado perfeito em Jesus? Porque você está ligado em Jesus, porque Jesus vive em você. Você está em Jesus. Estar em Jesus é viver a palavra de Jesus, é o Espírito Santo conduzir você no entendimento, na mensagem, no amor, na graça de Jesus. Não no velho homem. Não dando desculpa, não, mas a gente é pecador mesmo. Não, a gente realmente, a nossa carne, ela é escrava do pecado, a nossa carne. Mas tem que ter uma guerra dentro de mim. Tem que ter uma luta dentro de mim. E as pessoas não têm essa luta. Muitas pessoas dentro das igrejas não têm essa luta. O que o corpo quer, o que a mente pensa, está à vontade, pode fazer. Afinal, eu sou pecador mesmo. Então a pessoa não está nem aí no que ela ouve, no que ela vê, no que ela faz, não constrange, não muda nada. Isso está errado. Isso não pode acontecer. Glória a Jesus. Então o apóstolo Paulo ele falou assim: olha, eu queria que vocês me suportassem na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Né? Porque ele entendeu que a responsabilidade dele era levar o evangelho para a igreja e convencer, converter os irmãos pelo evangelho, pelo poder de Deus, que não era dele, o poder é de Deus, para que a igreja fosse apresentada a Deus como uma virgem pura, a saber, a Cristo. Irmãos, uma virgem pura. Ah, não, mas a gente nunca vai ser uma virgem pura. Não, mas o meu objetivo, o meu pensamento, a minha inclinação, a minha vontade é ser como Jesus. A mensagem de Jesus fala assim: sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então a minha busca é para ser perfeito. O meu exemplo é Jesus. E eu vou lutar para isso. E quando acontecer de eu errar e de eu pecar, eu tomo posse da graça. Eu tomo posse do perdão. Eu tomo posse da justificação, do sangue de Jesus. Eu me examino, como diz a palavra, e eu vou e participo. Como da carne e bebo do sangue de Jesus. Permaneço ligado nele, sou justificado, estou firme com Cristo. Glória a Jesus.
em Hebreus aqui, irmãos, capítulo 12 de Hebreus. Ele está falando antes disso de correção, que nós reverenciamos e respeitamos nossos pais, segundo a carne, quanto mais a Deus, quando nos castiga, nos corrige. Aí no verso 12 ele diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas, caminhos direitos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja... Irmão, você faz algum caminho para os seus pés? Jesus é o caminho, é a verdade e a... O que ele está dizendo aqui? Fazer veredas direitas para os vossos pés. É começar a andar no caminho de Jesus. Começar a caminhar pelo caminho correto de justiça e de amor, que é Jesus Cristo. Fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Então eu vou buscar a paz, eu vou buscar, nem sempre eu vou conseguir. Não é todo mundo que é de paz, mas eu vou buscar a paz. E a santificação, sem a qual ninguém verá. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Está muito claro, irmãos. Tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, ou seja, é possível alguém se privar da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então aqui ele está usando um conhecimento, né? Ele está pregando para hebreus aqui, para judeus convertidos. Ele está pregando para uma igreja, com certeza, uma igreja muito ainda judaizante. Uma igreja que ainda não estava convertida, porque ele usa muito essa linguagem do judaísmo para esse povo que está recebendo essa carta. E ele está usando aqui a referência de Esaú, porque é uma história muito conhecida. Então Esaú, ele tinha um desejo, uma fome dentro dele, porque ele trabalhou muito tempo no campo, estava com muita fome, e no momento que ele viu aquele guisado, que ele viu aquele ensopado ali, aquela comida saborosa, o desejo da carne dele tirou totalmente a razão. Ele, naquele momento, ele deixou a carne dele fazer o que ela queria. Não, agora não me importa, não quero saber de nada, eu quero esse prato aqui, traz ele aqui para mim. E eles fizeram aquele acordo ali na hora, ele perdeu algo que tinha muito valor, por um prato de guisado. Então, o que ele diz aqui? Não sejamos profanos como Esaú. O que é profanar? É você pegar algo que tem muito valor, algo que é santo, e tratar com desprezo como se não valesse nada. É Jesus Cristo, é a graça, é a vida eterna, mas a pessoa, por um momento de prazer, por um momento de luxúria, por um momento de vontade, por um momento da carne, a pessoa trata algo precioso como se fosse nada. É isso que ele usa aqui. Então os irmãos percebem o peso, né? É uma palavra pesada. E aí, claro, na sequência aqui ele vai dizer, olha, Esaú, ele buscou com lágrimas o arrependimento, mas ele não foi no monte, ele foi no Monte Sinai, ele não foi no monte do Novo Testamento, mas ele foi no monte onde não havia perdão. Ele buscou com lágrimas, mas ele não encontrou perdão. Nós encontramos o perdão. Então isso é muito importante, né, irmãos? A gente saber que a gente encontra um Deus que não se ira e não vai te fulminar e não vai te amaldiçoar. Mas não é por isso, porque o texto não vai dizer isso, que eu vou andar de qualquer maneira. Pelo contrário, eu não posso profanar aquilo que é santo, aquilo que é precioso, né? E na verdade não existe nada mais precioso. Glória a Jesus. E vamos encerrar em 1 Tessalonicenses, irmãos. Volta um pouquinho aí, capítulo 4. Esse texto ele fala por si só, né? Ele já prega, né? Só na leitura, capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus. O que, irmãos? A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, tá vendo? Então aqui ele já fala de santificação e já fala do pecado da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação, tá falando do nosso corpo, né? E não da paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio,
Tá vendo? Ele não parou no pecado sexual, ele está falando de outras coisas. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dizemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, amor de família, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez. Tá vendo? Então, ele fala de progredir, ele fala de avançar, de aumentar. Então, o cristão ele nunca pode andar acomodado. Ele nunca pode dizer assim, eu já sei tudo. Né? Eu já ouvi alguns dizer assim, não, eu posso ficar na minha casa. Só eu não pecar, tenho a minha esposa, é só eu não adulterar, eu não fornicar, fico lá na minha casa, na minha, tá tudo certo, né? E o evangelho não concorda com isso, irmãos. Nós temos que crescer, nós temos que avançar, progredir e não enterrar talento nenhum. Verso 11: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Tá vendo, irmãos? Então, os irmãos veem que a santificação, ele está falando de santificação, ele está falando de trabalhar honestamente. Ele está falando de viver bem entre os irmãos, de negociar com honestidade. E está falando de pureza também da nossa carne. O nosso corpo é um templo do Espírito Santo, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, essa palavra é um alimento, irmãos, é como o arroz e feijão, que nós comemos todo dia. E o arroz e feijão, ele faz bem todo dia. Glória a Jesus. E a gente nunca pode enjoar dele. Então, essa palavra vem nos ensinando a santificação. Parece óbvio, e é óbvio para todos nós, mas isso nunca pode deixar de ser falado. Em nome de Jesus. Vamos agradecer, irmãos?